Meus irmãos, com alegria eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? É bom estar na casa do Senhor, é bom estar na presença de Deus. No domingo, dia do Senhor, o povo do Senhor se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E hoje, um dia muito especial, porque temos aqui a ceia do Senhor. Temos a oportunidade de sentar à mesa do Senhor para participar da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Meus irmãos, a nossa escola bíblica dominical, neste quarto trimestre, está estudando um tema geral, a justiça divina, lições bíblicas baseadas no livro do profeta Ezequiel. E essa figura aqui da revista mostra aqui o martelo, do juiz e a Bíblia embaixo, mostrando que o nosso Deus, que é o justo juiz de toda a terra, ele julga todas as coisas com justiça, e a justiça de Deus está revelada para nós nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. Devemos nos orientar e nos basear pela Palavra de Deus. Temos aprendido até hoje, nestas lições deste trimestre, até a lição 5 que estudamos no domingo passado, que Deus usa o profeta Ezequiel para denunciar o pecado do seu povo, e anunciar o juízo, anunciar o castigo. O livro de Ezequiel, nos 24 primeiros capítulos, é Deus usando Ezequiel para denunciar o pecado do povo e anunciar o castigo como consequência deste pecado. Os capítulos 25 a 32 anuncia juízo sobre várias nações, porque Deus é soberano sobre toda a terra. E depois, dos capítulos 33 até o final do livro, Deus fala sobre restauração de Israel. Então, a lição que nós vamos estudar hoje, a lição de número 6, que tem como título A Justiça de Deus. É uma lição que fala, irmãos, sobre castigo, sobre a justiça divina, que traz justa retribuição ao pecado. Ela está fundamentada em 3 grandes tópicos. No primeiro, vamos identificar o juízo divino exposto pelo profeta Ezequiel. Depois vamos mostrar um tipo de petição que Deus não atende, nem todas as orações e petições Deus atende. E por fim, nós vamos falar da impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. Então, essa lição de hoje desenvolve esse tema da retribuição divina ao pecado. É importante, irmãos, nós entendermos que Deus é um ser completo. Deus, ele tem muitos atributos e nenhum atributo de Deus está acima do outro. Nenhum atributo de Deus está em desequilíbrio. Então, por exemplo, tem uma turminha aí, Paz e Amor, que diz, não, o único versículo que diz que Deus é amor. Então, Deus é amor. Então, se Deus é amor, Ele vai perdoar todo mundo, Ele não castiga ninguém. Então, como Deus é amor, então pode acreditar no universalismo, que no final vai dar tudo certo. Então, esse negócio de sã doutrina, esse negócio de castigo, esse negócio de inferno, isso aí é a religião que inventa essas coisas para fazer a cabeça do povo e manipular o povo, Então, só quer saber desse atributo divino, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, e que Deus não castiga ninguém. Já tem outro extremo de algumas pessoas que só enfatiza a santidade e a justiça de Deus, só enfatiza esse lado de que Deus vai punir todos os pecadores, Deus vai punir todos os hereges, e por aí vai, e aí se esquece da misericórdia, do amor, e assim por diante. Mas nós, irmãos, ao estudarmos a palavra de Deus, nós devemos aceitar tudo que a palavra de Deus revela para nós.
A gente não pode ser seletivo, de querer apenas os versículos ou os textos bíblicos que nos agradam, né, ou que supostamente se conforma com a nossa vontade. Nós temos que aceitar a Bíblia por inteira. Então, o mesmo Deus que é de paz, de amor, de misericórdia, que não tem prazer na morte do ímpio, que é longânimo, né, que retarda a aplicar o seu castigo, é o mesmo Deus também, irmãos, que não tem o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3, na parte A, a Bíblia diz claramente que Deus não tem o culpado por inocente. Deus não vai fazer um arrumadinho, né? Eu sou crente, eu sou fiel, trabalho na igreja, sou até pastor, sou até dizimista. Então, Deus vai ter que me aguentar, Deus vai ter que me engolir. Não é assim, irmãos. Deus não vai fazer arrumadinho, né? Os homens aí desse século, até mesmo muitos que estão vestidos de toga, etc, faz arrumadinho, dá nó até em pingo d'água, muda as leis, as interpretações, as aplicações e tanta coisa de acordo com as suas conveniências. Mas Deus, irmãos, é um Deus justo. Ele não tem o culpado por inocente, como também não tem o inocente por culpado. Deus, ele tem, irmãos, compromisso com o que é certo. O que é certo e o que é errado. Deus condena a inversão de valores. Inclusive, ele usou Isaías para dizer: ai daqueles que ao mal chamam de bem e que chama o bem de mal. Ai daqueles que invertem, irmãos, as coisas. E porventura não é isso que vivemos nesses tempos pós-modernos, dominados pelo relativismo? Porque hoje em dia, irmãos, o que é certo depende de que lado for. Não, é certo, depende da pessoa, depende das circunstâncias, depende de que lado é. Então se relativiza a bel prazer. Mas com Deus, irmãos, não tem esse negócio não. Deus é o justo juiz de toda a terra. E ele não tem o culpado por inocente. Escrevendo aos Hebreus, o escritor diz em Hebreus 10:31 que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A carta aos Hebreus foi escrita para advertir aqueles crentes de origem judaica que não se desviassem, porque vários judeus tinham aceitado a Jesus como Salvador, e por causa da perseguição, por causa das lutas, por causa da pressão da religião judaica, muitos estavam voltando para o judaísmo, abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. E aí o escritor aos Hebreus teve que escrever essa carta, e o tom de toda a carta aos Hebreus, irmãos, é um tom de advertência, dizendo, mostrando que Jesus é superior à lei, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, e que se eles retrocedessem, se eles voltassem, como o próprio escritor diz, se eles negligenciassem essa tão grande salvação, eles seriam alvos do juízo e do castigo de Deus. Não tinha essa conversa não. Então ele diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, mas eu sou crente, isso aí é para os ímpios. Ora, irmãos, não existe isso não. Para nós a responsabilidade é maior ainda, porque a gente conhece a verdade. Quem transgredir a lei de Deus vai receber o castigo de Deus. Mas, irmãos, aqueles que transgridem, conhecendo, quanto mais Deus nos dá, mais Ele vai requerer de nós. A nossa responsabilidade é muito grande. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os milagres, que aqui foi feito no meio de vocês, há muito tempo eles teriam se convertido. Essa geração, a geração de Sodoma, eles vão se levantar no juízo e vão testificar contra vocês. Então, irmãos, receberemos mais duro juízo. E a Bíblia diz que se o juízo começa pela casa de Deus,
Então, nós temos uma responsabilidade. E aqui, nessa lição, baseada no capítulo 14 de Ezequiel, é uma lição que fala de juízo contra o povo de Deus. O juízo contra as nações pagãs é lá na frente, do capítulo 25 ao capítulo 32. Aqui está se falando de juízo contra o povo de Deus. Então, Paulo deixou muito claro, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a chamada lei da semeadura e da colheita. Então, ele disse, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, essa é a verdade. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta lição de hoje, a palavra-chave é justiça. A justiça de Deus, a justa retribuição divina ao pecado. O tópico 1 da nossa lição sobre a identificação do juízo divino. A ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. Em primeiro lugar, irmãos, Deus, ele é absolutamente justo, certo e correto, como nós já falamos aqui. Deus, ele não age contra a sua própria natureza. Deus não age contra as suas próprias leis, Ele não transgride as próprias leis que ele fez, porque a lei de Deus, irmãos, reflete o próprio caráter do Senhor. Então, Deus estava tratando com aquele povo, o povo no pecado e abandonou os caminhos do Senhor, pecados de idolatria e dos mais variados, tanto das lideranças quanto do povo em geral. E Deus permitiu que o reino do norte fosse levado cativo para a Síria, acabou o reino do norte. A Síria também tentou derrubar o reino do sul, Judá e Jerusalém, mas não conseguiu, porque ali em Judá e Jerusalém estava havendo um avivamento liderado pelo rei Ezequias. Como o povo tinha se arrependido, como o reino do sul estava buscando ao Senhor e estava tendo ali um avivamento, irmãos, de verdade, avivamento com arrependimento, não é movimento. Estava havendo arrependimento do povo e volta para Deus, obediência à palavra de Deus. Então Deus deu livramento a Ezequias e a todo Judá e Jerusalém. Então o reino do sul continuou, mas infelizmente depois que Ezequias morreu, subiu Manassés ao trono, foi o pior rei lá que reinou em Jerusalém, muitos pecados, muita coisa errada aquele rei fez. Depois veio aí mais apostasia, mais pecado. Deus fez numa última tentativa, usando o rei Josias depois, para trazer um reavivamento àquele povo. Então houve um reavivamento ali no Reino do Sul, liderado por Josias, mas depois Josias morreu e aí o povo voltou de novo ao pecado. E chegou um ponto, irmãos, que já tinha se esgotado a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, ele retarda a execução do castigo. Ele retarda a execução do castigo, porque ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Ele não tem prazer, Deus não tem prazer em executar castigo assim sobre as pessoas. Ele dá tempo para que se arrependa. Mas tudo, irmãos, tem um limite. Tudo tem um limite. Ananias e Safira, eles abusaram da paciência de Deus e Deus matou eles dentro da igreja. Deus matou eles dentro da igreja. Então, Deus pelejou com aquele povo, Deus lutou com aquele povo, Deus fez de tudo, irmãos, para que aquele povo se arrependesse. Aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versículos 15 e 16, tem um relato aqui, irmãos, tremendo sobre isso. Diz assim, segundo Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros.
Deus, irmãos, levanta mensageiros e profetas no meio do seu povo para advertir o seu povo contra o pecado, para que o seu povo possa andar na linha. Não é fácil, irmãos, ser usado por Deus nessa área, porque todo mundo gosta de ser profeta para profetizar a bênção. É muito bom, irmãos, é muito confortável para o profeta chegar aqui, usar esse microfone e profetizar a bênção para você, prosperidade para você. Deus vai resolver todos os seus problemas, é hoje, e lá vai, e não sei o quê. Isso é muito confortável, é muito bom quando Deus usa a gente assim para trazer uma palavra nesse tom. Mas também, irmãos, às vezes o povo de Deus precisa ouvir uma palavra dura. Às vezes o povo de Deus precisa ouvir uma palavra que ele não gostaria de ouvir. É uma palavra que incomoda. Quando Deus, irmãos, usa os seus mensageiros para tocar na ferida, quando Deus usa os seus mensageiros para trazer uma palavra profética, acusando o pecado, chamando o povo ao arrependimento, é porque Deus ainda não desistiu de nós. A gente não pode ficar com raiva. Eu vim para aquela santa ceia pensando de receber de Deus, sair dali leve, não sei o quê. Aí esse pastor vem aqui com essa conversa de justiça, de não sei de quê. Está vendo aí? Ninguém está dando glória. Não é de Deus não, essa pregação dele não. Quem é que está dando glória aqui? Ninguém está dando glória. Só o pastor Márcio. Glória a Jesus. Então, irmãos, às vezes a gente não quer, fica selecionando as pregações. Essa pregação é politicamente incorreta, essa pregação não sei o quê. Mas aquele pastor ali, aquele pregador ali, sabe, é cri-cri, fica só não sei o quê. Às vezes, irmãos, tem um cri-cri, sabe por quê? Porque um bocado de cricá não fala mais nada do que Deus quer falar para o povo. Porque tem um bocado de mensageiro que já se vendeu. Tem um bocado de mensageiro que fez como Arão, está fazendo o que o povo quer, pegando os pendentes de ouro e transformando, irmãos, em bezerro de ouro, para o povo adorar. Aí às vezes, irmãos, sobra poucos mensageiros, às vezes sobra pouco. Então Deus, irmãos, usou os mensageiros para advertir o povo, mas o povo não estava nem aí. E disse: pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Deus, irmãos, já tinha usado vários profetas. O profeta Jeremias, tadinho, como sofreu o profeta Jeremias. Quando Ezequiel nasceu, irmão, Jeremias já estava com mais de 20 anos de ministério, profetizando, denunciando o pecado do povo, chamando o povo ao arrependimento. Era o povo, eram os príncipes, era o rei, toda a nobreza, era todo mundo, irmão, estava tudo dominado pelo pecado. E Jeremias chamando e ninguém dava atenção. E aqui diz a Bíblia, irmãos, que Deus fazia isso porque ele tinha compaixão do seu povo. Cuidado, irmãos, com esse amor aí que passa pano na nossa cabeça. Esse tipo de amor, que está tudo ok, está tudo beleza. Não, irmãos. O verdadeiro amor fala a verdade. O verdadeiro amor não folga com a injustiça, como diz a palavra de Deus, mas folga com a verdade. Então Deus tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. O templo foi destruído, mas não era essa a vontade de Deus. Ele tinha amor, por aquele lugar. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, descia sobre o templo. Mas diz o versículo 16, apesar de Deus ter usado os seus mensageiros por misericórdia, por compaixão, por amor a eles e ao lugar da sua habitação, diz o versículo 16, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. Eles zombavam, irmãos, dos mensageiros de Deus, talvez acusando de alguma coisa, talvez falando mal, disse daquilo outro, porque é moda. Quando a gente fala uma coisa que não quer, que as pessoas não gostam de ouvir, a primeira coisa que se faz hoje em dia é o quê? Vamos cancelar aquela pessoa. Vamos cancelar aquela pessoa. Então, olha, esse camarada aqui é um mensageiro politicamente incorreto. É um mensageiro que incomoda, então vamos cancelar ele. Então vamos
vamos taxar ele disso, daquilo e daquilo outro. Vamos dizer, ele é intolerante, ele é um ser horrível, ele não tem amor, ele não tem misericórdia, ele não sabe o verdadeiro sentido do evangelho. Aí começa, irmão, a falar isso, aquilo e aquilo outro. E aí o povo, como um gado, como uma massa que não pensa, que não raciocina, aí acredita, né? É verdade, aquele povo é assim mesmo. Queima a imagem das pessoas, produz dossiê contra. Uma certa vez, irmãos, eu fiz uma postagem na internet, já faz vários anos isso, já faz quase 4 anos. Eu não comentei, na verdade, eu compartilhei um editorial do jornal Estadão. Eu nem comentei nada. Som. Amém. E aí, começou uma chuva, irmãos, de cancelamento e de ódio contra mim. Pessoas se levantando para falar mal de mim. E teve até um irmão lá de Natal que tinha um perfil com o nome de EBD, mas desceu a lenha sobre mim. Ele quis me desmoralizar. Nos comentários lá diz, e você como palestrante é muito fraco, você não serve de nada, eu prefiro não sei quem e tal, e só dizendo isso, querendo me rebaixar, dizer tudo contra mim, para ver se eu ficava oprimido, né? E tal, e disse mais, e é bom, e vamos escacaviar sua vida lá na universidade, para descobrir os seus podres, ou as suas falhas, para poder cancelar você. Então, irmãos, é uma coisa tremenda. O pobre do Jeremias sofreu muito esse tipo de ação, de cancelamento. Mas, irmãos, a gente precisa ter confiança no Senhor. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras deles e expuseram ao ridículo os seus profetas. Expuseram ao ridículo os seus profetas, fez a cabeça do povo para que o povo se levantasse contra os profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Então chega um ponto, irmãos, que aí não há mais remédio. Chega um ponto que aí já é demais, já abusou demais a paciência de Deus, e aí Deus executa o juízo. Então, meu querido irmão, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependa. Deus, Javé de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Em Ezequiel 33:11, diz assim, Ezequiel 33:11, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Então está aqui claro, irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é que essas pessoas se convertam, dos seus caminhos ímpios e vivam. E aí Deus diz, voltem. Deus está gritando, exclamando aqui, irmão. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Então, meu querido irmão, o perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu, por exemplo, na cidade de Nínive. Deus usou o profeta Jonas para ir lá, vai lá em Nínive, profetize contra aquela cidade, que Deus vai destruir aquela cidade. Já abusou demais da paciência de Deus e agora vai vir juízo. Mas, irmãos, aquele povo se humilhou. Aquele povo, mesmo sendo um povo pagão, aquele povo se humilhou, se arrependeu do seu pecado e buscou a Deus. E aí, irmãos, o que aconteceu? Deus perdoou. Deus perdoou. O prazer de Deus não é destruir ninguém, não é mandar ninguém para o inferno. E como aquele povo se arrependeu, Deus perdoou ele. E aí Jonas ficou triste.
Porque Jonas, irmãos, era um meio radical. Jonas queria passar a régua em todo mundo e queria comemorar a derrocada dos ímpios. Vamos pegar esses ímpios aí, inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo da gente. Eu quero ver eles lá virar pó, né? Para a gente cantar a vitória, né? E tal. Não, irmãos, Deus tem prazer em que eles se arrependam. Pode ser a pessoa ou o grupo social que tenha mais ódio de você e da igreja, mas eles são almas que precisam de Jesus, precisam do perdão do Senhor. E nós, irmãos, podemos ser usados por Deus como Jonas para pregar o arrependimento. Então, isso é importante, né? E aqui Deus usa o profeta no versículo 13 dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Então aqui ele já está falando de uma forma mais genérica, como quando uma terra pecar contra mim. Aqui tanto se aplica a Israel como a qualquer outro povo, porque Deus, irmãos, Ele é Senhor de toda a terra. Existe uma teologiazinha por aí que diz que determinadas doutrinas isso só se aplica à igreja, é só para o povo do mundo tem direito de fazer o que quiser. Então nós só podemos dizer que é pecado aqui dentro da igreja, mas lá fora não, né? Aquele povo nem acredita na Bíblia, nem acredita em Jesus. Não, senhor, é pecado, irmãos, aqui dentro, aqui fora, quem fizer é pecado, não tem esse negócio não. Então, a palavra de Deus não foi escrita que só serve para os crentes, não, serve para todo mundo. Então, quem não quiser obedecer, né, quem não quiser entrar pela linha, vai ser alvo da justiça divina, né? Então, esse princípio pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele pode tornar instável o sustento do pão, mandar carestia, fome, extermínio dos seus moradores e até dos animais, né? Então Deus, Ele pode executar juízo e castigo da maneira que Ele quiser. Isso está no campo da soberania de Deus. E aqui nos versículos 17 e 21 da nossa leitura bíblica em classe, ele descreve vários juízos divinos. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar delas homens e animais, ainda, e por aí vai. Então ele pode mandar castigo, executar juízo por meio da espada, né, que é a guerra, a seca, a fome, a peste, né, que é pragas, moléstias, epidemias, etc, né? Então, Deus, irmãos, resumindo essa parte 1 aí, não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso, né? Então, tem um ditado que diz que quem avisa, amigo né? Então, não bata nos mensageiros de Deus, né? Não cancele os mensageiros de Deus. Se estiver achando ruim, fale com Jesus, vai enredar a papai do céu, né? Diga a papai do céu, enrede a papai do céu, que papai do céu vai tomar as providências. Tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel e o de Noé, Daniel e Jó. Aqui no versículo 20 da nossa leitura bíblica em classe, Deus disse ao povo: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, ou seja, no meio da cidade de Jerusalém, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, né? Jeremias, capítulo 15, versículo 1, é importante a gente entender que Jeremias ele foi contemporâneo de Ezequiel. Ao mesmo tempo que Ezequiel estava profetizando aos judeus que tinham ido para o cativeiro, que estavam exilados na Babilônia, ao mesmo tempo Jeremias estava profetizando para os judeus que sobraram, que restaram lá em Jerusalém.
É a mesma coisa e no mesmo tom, irmãos, e na mesma linha, porque quando os profetas estão alinhados com Jeová, tudo fala a mesma língua, né? Mesma linha. Quando um profeta, irmão, diz que o caminho é por aqui e outro diz que é por ali, então um, irmãos, é Jeremias e o outro é Ananias, né? E aí não siga Ananias, siga Jeremias, porque ele sabe a vontade de Deus. Então o Senhor me disse, Jeremias 15:1, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Então são palavras muito fortes de Deus contra aquele povo. O castigo era inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel levaram a nação a uma apostasia generalizada. Irmãos, não sobrava ninguém, estava tudo dominado. Cuidado com esse negócio que a voz do povo é voz de Deus. A maioria pensa assim, está todo mundo dizendo assim, é só você que é contra. Então é porque você é do contra. Não, tenha cuidado com esse negócio. Deus nem está com a maioria, nem Deus está com a minoria. Se você quiser saber a vontade de Deus, olha aqui, está aqui na sua palavra, certo? Então Deus não se deixa levar, irmãos, por manipulação humana nenhuma, por placar humano, se é muito ou se é pouco. Tudo está conforme a revelação das Escrituras. Então chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno, conforme a gente leu em 2 Crônicas 36:16. Há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Saul, irmãos, abusou tanto da paciência de Deus, e Deus disse a Samuel, vamos parar por aqui, deixe de orar e interceder por Saul, porque eu já rejeitei ele como rei. Porque às vezes, irmãos, tem crente que quer amar mais do que a Deus. Tem uns que quer sair para a galera, ganhar likes, né, ganhar curtidas, aí ele vem com a teologiazinha assim, adocicada, né, melosa, que quer ter mais amor do que Deus, né? Enquanto Deus aborrece o pecado, aí ele quer relativizar, tem um mais, mas não é bem assim, mas temos que ver por esse outro lado, não sei o quê. Como teólogo eu sou contra, mas como pastor eu não posso, não sei o que mais lá. Que fica querendo dar nó em pingo d'água, né? Querendo distorcer as coisas, típicas dos falsos mestres. Então, meus irmãos, Deus disse, Samuel, não adianta mais, eu já rejeitei Saul como rei. Então, Saul, irmãos, abusou da paciência de Deus. Davi pecou, irmãos, fez coisas muito mais tremendas do que Saul. Mas Davi se humilhava, Davi se arrependeu. Quando Deus mandou o profeta Natã, o mensageiro de Deus, repreender Davi, Davi não foi dar carteirada lá em Natã. Você está pensando que é o quê, rapaz? Olha aqui, minha carteirinha de rei. Eu sou o rei, o cajado está na minha mão. Quem é você? Você está pensando o quê? Davi não foi com esse tipo de discurso. Davi se humilhou. Reconheceu o seu pecado e confiou em quê, irmãos? Na folha de serviço prestado que ele tinha para Deus. Davi confiou nas suas obras, porque eu fiz isso, eu expandi o reino, eu ganhei Jerusalém, edifiquei Jerusalém, tornei Jerusalém a capital do reino, eu trouxe a Arca da Aliança para cá, eu fui o maior rei, não sei o que. Não, irmãos. Davi não foi tentar passar na cara de Deus o que ele tinha feito, a sua famosa folha de serviço prestado. Davi não confiava nas suas justiças, não. Ele confiava na graça e na misericórdia de Deus. O Salmo 51 é a oração de Davi pedindo arrependimento. E ele dizendo, pequei contra ti, somente pequei. Aleluia. Em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não retire, Senhor, de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Confie, irmãos, na graça de Deus. Se apegue com a graça de Deus. Deus é um ser gracioso. Não confie na sua própria justiça. Você acha que é melhor do que os outros? Você acha que a sua justiça é melhor do que os outros? Mas a Bíblia diz que as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Nós temos dificuldade de enxergar os nossos próprios pecados. Às vezes, irmãos, a gente está com um espelho aqui na nossa frente e a gente não enxerga os nossos pecados. Mas a gente tem uma capacidade grande de enxergar o pecado dos outros. Mas Deus, irmãos, quer que a gente se apegue à graça dele. Davi se humilhou. Davi pediu perdão dos seus pecados. Foi pecado grave, irmãos. Homicídio e adultério, 2 pecados que eram punidos com pena de morte. Mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. Ramanate Komanás. Aleluia. Deus, irmãos, Ele tem prazer na restauração. O diabo tem prazer em derrubar. O diabo tem prazer de botar você no inferno. O diabo tem prazer de cancelar você. Mas Deus, irmãos, tem prazer em restaurar. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora o caminho, irmãos, é a humilhação. O caminho é o arrependimento. O caminho, irmãos, é buscar a graça de Deus. Se apegue com a graça de Deus. Não vá se apegar aos seus méritos, aos seus supostos méritos. Se apegue com a graça de Deus. O seu cargo, o seu entendimento, os seus diplomas, a sua posição social, o seu dinheiro não vale nada diante de Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas aquele que é soberbo, aquele que é altivo, que acha que é alguma coisa, Deus tem nojo dele. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. João disse que há pecado que é para morte, e por isso eu digo que não ore. É a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Eu quero chamar a atenção, irmãos, de uma coisa muito importante. Apostasia é abandono da fé, é desertar da fé, a cair da fé. E só que existe, irmãos, 2 tipos de apostasia: a apostasia moral e a apostasia teológica. A apostasia moral é quando a pessoa está desviada, está em desobediência, não está andando nos caminhos do Senhor, mas ela reconhece que está errada. Reconhece que está errada, realmente. Quantas pessoas você não falou, quantos irmãos que não estão mais caminhando conosco, você conversa com ele, conversa com ela e tal, e a pessoa reconhece que está errada, mas não tem força para voltar, está enrolada, enfim, não tem coragem de tomar a decisão de voltar e aguentar as consequências, mas ela sabe que está errada. Agora, irmãos, tem pessoas que abandonaram a fé, e às vezes ainda continua dentro da igreja. Nem sempre quem abandona a fé sai, não. Muitos abandonam a fé, mas continua dentro da igreja. Abandonou a fé, já apostatou da fé. É a apostasia teológica. Ela está errada, só que ela, irmãos, inventou uma interpretação falsa das Escrituras. Ela inventou uma narrativa. Ela inventou uma desculpa e até supostamente que tem base bíblica para justificar os seus pecados e justificar os seus erros. São os falsos mestres que fabricam heresias,
é que diz a Bíblia que dentro de vocês mesmos, dentro do nosso povo, vão surgir falsos mestres que vão semear encobertamente, por debaixo dos panos, dentro da igreja, vão semear heresias de perdição. Heresias de perdição. Heresia, irmão, leva para o inferno. Então, é a apostasia teológica. Então, o apóstata teológico, ele tem mais dificuldade de voltar, porque ele criou toda uma narrativa, criou todo um método, toda uma teoria para justificar os seus erros. E aí ele já vai, com o passar do tempo, condicionando a sua mente, o seu coração, a sua alma e o seu espírito aquilo. E agora ele diz que ele é que está certo, os outros é que estão errados. Ele que agora descobriu o verdadeiro evangelho, ele quem está no verdadeiro evangelho e todo mundo está errado. Então esse herege, esse apóstata teológico, ele tem mais dificuldade de voltar para os caminhos do Senhor. Só Deus mesmo, irmãos, para ter misericórdia. E às vezes, para poder uma pessoa dessa voltar, tem que ter uma experiência muito drástica na vida. Às vezes, irmãos, passa por experiências tremendas, né, na vida, e só quando Deus faz um milagre e entra com providência naquela vida, aí a pessoa se quebra, mas muitos nem com isso voltam. Tópico 3, para terminar, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. O imaginário popular, né? Ou seja, é uma ideia, uma mentalidade que foi construída na cabeça do povo, né? Tenha cuidado, irmãos, porque nem toda mentalidade, nem toda cultura, nem toda máxima popular tem apoio na palavra de Deus, não. Então, por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com esse número maior de justos? A história lá de Gênesis, capítulo 18, na destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus disse a Abraão, olha, se tivesse pelo menos 10 justos, eu não destruiria a cidade. Mas só que não tem. E aí, irmãos, o povo, os falsos mestres fizeram uma interpretação distorcida disso e começaram a pregar, não, você não está vendo que Deus não vai deixar a Babilônia destruir o templo? Você não está vendo que Deus vai deixar acabar com tudo? A nossa religião é grande, é poderosa, esse templo que Salomão construiu é uma das maiores maravilhas do mundo, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a gente vê caindo aqui sobre o Santo dos Santos. Está vendo que isso não acontece? Tudo bem que tem muito crente desmantelado aqui em Jerusalém, mas pelo menos 10 tem para salvar a gente. Então, pode viver e pecar e idolatrar à vontade que não vai ter problema. Então o povo, irmão, estava com essa falsa segurança. Era uma heresia que estava levando o povo ao inferno. Essa era uma das razões pelas quais a maioria do povo não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. O povo se apegava ao templo e dizia, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Você não está vendo que Deus não vai permitir tocar fogo aqui e acabar com tudo? De jeito nenhum. A gente está se confiando na nossa religião. Não é possível que não tenha 10 crentes fiéis aqui, E assim, irmãos, ao invés deles se arrependerem, ficava confiando nisso. Então foi obrigado Deus usar o profeta Jeremias e Ezequiel para dizer isso. Então usou o profeta Jeremias lá em Jerusalém dizendo, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Não, mas aqui tem a irmã que aqui é cheia de fogo, tem muita intimidade com Deus, mas aqui tem esse obreiro que tem muita intimidade com Deus, eu vou lá, eu peço oração, ele ora e vai resolver tudo. Meu irmão, contra a desobediência só resolve a obediência, tem que obedecer. Não adianta ficar pedindo oração se a gente não toma tempo, se a gente não se ajeita. Então, Ezequiel também fala, Deus usa
Ezequiel para dizer: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, ou seja, no meio de Jerusalém, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Ou seja, irmãos, a justiça de Noé, a justiça de Daniel, a justiça de Jó, de Moisés, de Samuel, não é porque existe no meio do povo alguns que são fiéis que vai impedir o castigo de Deus sobre o povo, não. Você acha que Jeremias não sofreu, não? Jeremias, irmãos, profetizou dizendo que ia ter a destruição de Jerusalém, do templo e tudo mais, mas Jeremias sofreu com aquilo, as consequências sociais, econômicas daquela terra arrasada, destruiu tudo, irmãos, destruiu tudo. Aquelas pedras que eram do templo eram pedras calcárias, essas pedras brancas, igual que a gente tem aqui em Baraúna, Governador de Sé, essas pedras não aguentam fogo, não. Quando você bota fogo no calcário, ele vira pó, vira calvigem, vira pó. E foi assim que os babilônios fizeram, destruindo. Então, irmãos, não é porque esses homens, Daniel, Noé e Jó, ainda que eles estivessem lá, não ia evitar que Deus castigasse o seu povo. Porque, como disse Deus, eles três iam se livrar pela sua própria justiça, mas a justiça deles não seria transferida para a justiça do povo, porque a responsabilidade é individual. Nós vamos estudar isso no próximo domingo. A responsabilidade é individual. Somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Somente a justiça de Jesus, somente os méritos de Jesus são transferidos para outras pessoas. No caso, para todos nós. Agora, esse mérito, essa justiça de Cristo, só é transferida para o homem se ele se arrepender dos seus pecados e aceitar e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa da justiça de alguns na cidade. O enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, possamos entender que o juízo começa pela casa de Deus. Que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e que tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.